Olá pessoal, hoje traremos uma nova etapa sobre os animais e falaremos sobre os peixes. Bem, nas próximas aulas falaremos sobre os animais vertebrados e inicialmente falaremos sobre os peixes, depois os anfíbios, em seguida os répteis, as aves e finalizando o ano com os mamíferos. Bem, ao falar dos animais vertebrados, nós pensamos da seguinte maneira, sobre a evolução dos animais vertebrados para, em seguida, o surgimento de uma estrutura primária que seria futuramente a coluna vertebral, a medula espinhal coberta com a coluna vertebral. Com isso, vem os vertebrados, os cordados. Primeiramente surgiu a lampreia, um peixe sem mandíbula, que falaremos daqui a pouquinho. Depois surgiram os peixes, como a sardinha, em seguida os anfíbios, já saindo do ambiente aquático, depois os répteis, surgindo a ramificação dos répteis com o aparecimento das aves, e em seguida o surgimento dos mamíferos. Bem, falando agora sobre os peixes novamente, falaremos sobre os peixes primitivos sem mandíbulas, que são representados pelas lampreias e feiticeiras, também chamados de agnatos, ou seja, sem mandíbulas. São peixes que em seu desenvolvimento não possuem ainda uma mandíbula formada, são peixes craneados, mas que não possuem escamas como os peixes mais evoluídos. Também são chamados de ciclostomados, que palavrão, né, professor? Mas por conta dessa dentição circular, em círculo que eles possuem, é um peixe assustador quando você vê a boca deles, cheia de dentes. Bem, eles são marinhos e possuem perilizas sem escamas. Existem cerca de 40 a 50 espécies de lampreias e feiticeiras. São poucas espécies que existem, quando se compara aos peixes ósseos e peixes cartilaginosos, Existem cerca de 26 mil espécies de peixes no mundo e eles são de tamanhos variáveis, Nós sabemos muito bem que existem peixes pequenininhos e peixes de mais de 1 metro, ou mais de 2 metros de distância, aliás, de comprimento. Então, os peixes, eles são animais pecilotérmicos e ectotérmicos. Poxa, mais palavrão, mas eu explico. O animal que é pecilotérmico é um animal que não consegue controlar a sua temperatura. Como nós conseguimos controlar nossa temperatura corporal independente do ambiente estar quente ou frio. Nós temos mecanismos no nosso organismo que deixam nosso corpo na temperatura média de 36,5 graus, de 37 graus. Já os peixes, quando estão em uma água fria, vão ficando frios. Quando estão em uma água mais aquecida, vão ficando mais aquecidos. Então, eles são ectotérmicos. Eles dependem também do ambiente para ficarem aquecidos ou esfriarem o seu organismo. E quando eles estão em águas mais frias, o seu metabolismo fica mais lento. Quando estão em águas mais aquecidas, o seu metabolismo, as suas reações orgânicas no seu organismo ficam mais aceleradas. Então, em um dia, se você deseja, por exemplo, quer pescar e vai pescar em um dia chuvoso e frio, provavelmente você não vai conseguir nada. Porque se a água estiver fria, os peixes vão estar mais quietinhos lá no fundo do açude. E já em um dia quente, ensolarado, a água vai estar mais quentinha, mais morna, então os peixes vão estar bem agitados, andando por todo o lago. Por isso, que, além disso, aliás, além dessa característica de não controlar a temperatura corporal, os peixes também possuem uma fecundação externa e algumas espécies de fecundação interna. Nessa fecundação externa, o peixe macho ele solta os espermatozoides na água, enquanto a peixe fêmea solta os óvulos na água também. Então, o espermatozoide se mistura com os óvulos e formam os óvulos, ou o zigoto, em que algumas espécies, o macho é que guarda esses ovos na boca, não come esses ovos, ele guarda esses ovos na boca até que esses ovos eclodam, esses ovos nascem os filhotes que são chamados de alevinos. Os filhotes de peixe são os alevinos, são peixes pequenos e que vão sofrendo
uma metamorfose, vão crescendo aos poucos. Além disso, os peixes podem ser ovíparos, né, podem pôr ovos. Um animal ovíparo são animais que põem ovos, como algumas espécies de peixes, como as aves e alguns répteis. Outros são vivíparos, ou seja, eles colocam, o filhote já nasce completo, assim como nascem nos mamíferos, né? Já nasce um pequeno peixinho. Outras espécies de peixes são animais ovovivíparos, ou seja, dentro deles crescem, eclodem os ovos se desenvolvem dentro do seu abdômen, né? Do seu oviduto, e do próprio animal, esse ovo ele vai eclodindo dentro da fêmea e saem os animais inteiros, como se fosse um parto de animais vivíparos. Então, repetindo, um ovíparo põe ovos, um vivíparo nasce o filhote inteiro, e um ovo vivíparo vai ficar o ovo eclodir dentro da fêmea e vai nascer o filhote inteiro. Falaremos mais sobre essas espécies de reprodução, de nascimento, nas próximas aulas, como falaremos de anfíbios, de répteis, de aves e mamíferos. Outra coisa que existe nos peixes é a respiração branquial, respiração por brânquias. E algumas espécies, a respiração pulmonar, são peixes pulmonados. Não que os peixes tenham pulmões, como nós temos, mas os peixes possuem regiões que são chamadas de sacos aéreos. E essas bexigas natatórias, aliás, essas regiões de ar chamadas de bexigas natatórias, elas possuem uma pele bem rica em vasos sanguíneos e que ocorre a troca de gases nesse pulmão primitivo. E pela respiração branquial, a água rica em oxigênio passa pelas brânquias que ficam ali na bochechinha do peixe. Aquela região avermelhada que você vê na bochechinha do peixe mexendo, são as brânquias, ricas em vasos sanguíneos, que a água entra em contato com essa pele das brânquias e ocorre as trocas gasosas. O peixe absorve pelas brânquias o oxigênio e libera o gás carbônico. E aí, depois dessa respiração, acontece essa troca de gases nas brânquias, o sangue segue pelo sistema circulatório fechado, né? O peixe ele tem veias e artérias. O sangue não sai dos seus vasos. O sangue fica no sistema fechado. No entanto, esse sistema de sanguíneo do peixe se mistura o sangue rico em gás carbônico com o sangue rico em oxigênio. Por isso ele é chamado de um sistema incompleto, porque é a mistura de sangue arterial, que é rico em oxigênio, com o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Então, por isso é um sistema incompleto. O coração do peixe é um coração bem simples, apenas com um átrio e um ventrículo. E também, além disso, um problema ambiental que ocorre com os peixes é a bioacumulação de substâncias químicas, né? No mar ou nos rios existem muitas substâncias químicas, como metais pesados, por exemplo, como o mercúrio, como anticoncepcionais, que ficam na água e isso vai sendo absorvido pelos peixes. Se um peixe pequeno se alimenta de um peixe menor que já tinha mercúrio em sua estrutura, o peixe maior que se alimenta daquele peixe também vai ter mais mercúrio do que os peixes menores. Então, quanto maior o peixe, mais substâncias químicas ou metais pesados estarão acumulados em sua carne, porque ele vai adquirindo esses metais pesados dos peixes menores que já comeram peixes menores ainda na cadeia alimentar. Então, esse é um problema sério da poluição ambiental nos oceanos, né? Cada vez mais as carnes dos peixes vêm com metais pesados nela. Falando mais dos peixes, vamos falar sobre a anatomia interna desse peixe, né? Aqui é um peixe fêmea que, de forma bem colorida, aqui a gente podemos ver, por exemplo, aqui de amarelo, o seu cérebro, que é um cérebro simples, e a sua medula espinhal, né, que fica dentro dos seus ossos, da coluna vertebral, da espinha do peixe. Né? Nela ela controla todo o organismo do corpo do peixe, assim como em todos os vertebrados. Em seguida temos em azul, o sistema circulatório do peixe, né, com um coração bem simples
e que os vasos se misturam, né? A aorta segue levando sangue para todo o organismo e se mistura o sangue venoso com o arterial. Em seguida temos o sistema digestivo, que a partir da boca segue pela faringe, com o estômago ali em laranja, bem no meio, depois seguindo pelo intestino em amarelo e desembocando no ânus, ou seja, um sistema digestivo completo. Depois nós temos ali de verde uma pequena bexiga urinária com um sistema excretor que é bem característico dos peixes, né? Os peixes têm rins, né? Eles conseguem excretar suas excretas, a sua amônia, a partir de seus rins também. Tudo isso em um orifício chamado cloaca, porque na cloaca é um orifício que saem ao mesmo tempo restos do sistema digestivo, como as fezes, a urina e também os ovos. Então temos ali também o ovário dos peixes, né, como o peixe fêmea que libera ovos no meio ambiente, no caso da reprodução. Além disso, na anatomia do peixe, temos todo um corpo do peixe voltado para com toda a hidrodinâmica, voltado para se mobilizar rapidamente dentro da água. Então o peixe ele tem esse formato fusiforme, né, alongado, em que consegue se deslocar rapidamente pela água, formado pela boca, por nadadeiras peitorais, nadadeiras anais, nadadeiras dorsais, e controlam o peixe para cima, para baixo, esquerda e direita. Além disso, os peixes possuem escamas que fazem com que eles deslizem mais facilmente, diminuam o atrito com a água. Às vezes os peixes possuem peles ou couros que também facilitam o seu deslizamento dentro da água. E uma característica especial que os peixes possuem é uma linha lateral, uma linha formada por neurônios sensitivos que avisam o peixe quando algo se aproxima dele. Quando já percebeu se você se aproxima de um lago que os peixes se afastam? Bem, as ondas sonoras percorrem a água e mobilizam ondas que tocam a lateral do peixe e avisam o peixe de onde vem o movimento. Então, se algo se aproxima dele, a água, antes de chegar nele, se move e avisa que um predador pode estar próximo. Então, ele se afasta. Então, essa linha lateral é um mecanismo essencial para a sobrevivência dos peixes. E vemos também aqui o esqueleto do peixe, né, as espinhas, que o peixe tem todo o seu desenvolvimento, né, das suas vértebras bem articuladas para o seu movimento dentro da água, para a sua natação. Falarei também agora sobre os peixes cartilaginosos. Né? O que é isso, cartilagem? Cartilagem, gente, é o mesmo material da sua orelhinha e do seu narizinho. Pode mexer nele aí, ó, na sua orelhinha. Dizem que se ela for dura, você não é preguiçoso. Se for uma orelhinha molinha, então é orelhinha de preguiçoso. Bem, olha só aqui, as cartilagens nos peixes cartilaginosos, eles possuem características especiais, né? Como, por exemplo, o tubarão, eles possuem um sistema olfatório riquíssimo, que conseguem detectar, por exemplo, uma gota de sangue a quilômetros de distância. Eles sentem o cheiro do sangue a quilômetros de distância, né? E os tubarões, eles se alimentam bastante de animais mortos nos oceanos, não somente de animais vivos. Quando o tubarão ataca, por exemplo, um surfista na beira da praia, próxima à areia da praia, geralmente é confundindo ele com uma tartaruga marinha. Você imagina como um tubarão vê uma tartaruga marinha de baixo para cima e como ele vê um surfista de baixo para cima. É bem parecido, né? A tartaruga com as patinhas e um surfista com as pernas em cima de uma prancha. Então, os tubarões, eles são animais ovovivíparos. Os ovos crescem no seu interior e em seguida esses ovos eclodem e nasce um tubarão. Uma característica especial de algumas espécies é que quando um filhote de tubarão eclode primeiro, ele acaba comendo os ovos de seus irmãos. E às vezes apenas um tubarão nasce. Na reprodução dos tubarões, eles possuem nadadeiras especiais, chamadas de clasper, que os machos possuem, que auxiliam
na fecundação, na reprodução, auxiliando a entrada, a colocação do esperma dentro da fêmea. E o sistema também digestivo dos tubarões é um sistema em espiral, em que ele consegue mobilizar bastante o alimento dentro do seu interior. E as nadadeiras dos tubarões são formadas por fendas branquiais, fendas que ficam bem alojadas na sua lateral, e o seu corpo é totalmente formado para que ele se mobilize rapidamente, né, dentro da água. Assim como os peixes pequenos, um tubarão tem toda uma hidrodinâmica para se movimentar rapidamente, né, um grande predador. Então, gente, eu vou ficando por aqui, deixando uma dica, a seguinte dica: até um peixe se livra de problemas se mantiver a boca fechada. Então, muito cuidado com o que você fala. Eu tenho um professor que costumava me dizer: nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e apenas uma boca. Então, vamos observar mais, ouvir mais e falar menos. Ok, gente? Muito obrigado. Até a próxima aula.